Vamos começar com a definição de poliedros. O que é um poliedro? Ó, o nome já até diz, ó. Poli. Poli vem de quê? Quem lembra do prefixo poli? Lá. Exatamente. Vários, né? Muitos. Edro. E aí, eu esqueci de trazer a definição de edro mesmo, mas vocês vão já ter uma ideia do que é. Bom, o que é um poliedro? É uma reunião de um número finito de polígonos chamados faces. Uma reunião de um número finito de polígonos chamados faces e a região do espaço limitada por eles. Então, se eu tenho ali, ó, uma quantidade X de polígonos, o que são polígonos, galera? Quem lembra o que são polígonos? Quem lembra o que são polígonos? Polígonos. São figuras planas limitadas por segmentos de reta. Segmentos de reta. Por exemplo, ó, você tem aqui, ó, 3 segmentos de reta limitam uma região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Essa figura é um polígono, porque eu tenho aqui, ó, ela é limitada por segmentos retos. E nesse caso, esse polígono aqui a gente chama de quê? Falar do outro. Esse polígono, que é limitado por 3 segmentos de reta, é chamado de triângulo, porque ele tem 3 lados. Um polígono limitado por 4 segmentos de reta, 4 segmentos de reta, é um quadrilátero. Quadrilátero. O nome do polígono é de acordo com a quantidade de lados que ele possui, né? Ó. Quadrilátero, quadrilátero. Certo? 4 lados. Polígono de 5 lados. 2, 3, 4, 5. É um pentágono. Polígono com 6 lados. Hexágono. Um polígono com 7 lados. Heptágono. Polígono com 8 lados. Octógono. E por aí vai. Certo? Polígono é uma figura plana limitada por segmentos de reta. Triângulos, quadriláteros, heptágonos. Quadriláteros, quem pode ser? Pode ser retângulo, pode ser um quadrado, pode ser um losango. Todos eles são quadriláteros. Figuras planas com 4 lados. Beleza? E o Paulo. Bom dia, Paulo. Certo? Então, um poliedro nada mais é do que uma figura, do que uma reunião de vários polígonos, de várias figuras planas, polígonos, e o espaço limitado por esses polígonos. Olha aqui, ó, todas essas figuras aqui, ó, são poliedros, porque observe que eles são formados por polígonos e a região limitada por esses polígonos faz parte também do poliedro. Todo esse espaço, né? Olha aqui, ó. Esse primeiro poliedro aqui. Vamos analisar quais são as figuras planas ou os polígonos que compõem esse poliedro. Quem consegue me dizer quais são os polígonos que compõem esse poliedro aí, ó? Quais são os tipos de polígono que compõem esse poliedro? Que a gente consegue identificar aí. Ó, observe aqui, ó. Eu tenho, ó, um polígono. Que polígono é esse? Um quadrilátero. Aqui em cima eu tenho outro quadrilátero, ó.
eu tenho outro quadrilátero. Aqui eu tenho outro quadrilátero. Aqui eu tenho outro quadrilátero. E aqui eu tenho outro quadrilátero, ó, lá atrás, ó. Aqui na frente eu tenho que polígono, ó. Esse polígono aqui, ó. Formado por esse lado. Que polígono é esse? Quantos lados esse polígono tem? 1, 2, 3, 4, 5. Polígono com 6 lados. 6 lados, então o quê? Tá dormindo ainda. Aqui eu tenho outro poliedro, ó. Porque eu tenho figuras planas, polígonos formando ele, ó. Sempre eu vou ter polígonos, ou seja, sempre eu tenho que ter esses segmentos de reto, ó. Eu tô sendo limitado por polígonos, ó. E eles são formados por segmentos de reto. Certo? Isso aí é um polígono. Aqui em cima, ó, já tenho. Na frente aí eu tenho um quadrilátero. Aqui em cima eu tenho o quê? Figura plana. Quantos lados? Quantos lados eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um pentágono. Aqui na frente eu tenho o quê? Ó? Um quadrilátero. Nesse caso, que quadrilátero é esse? Um retângulo, não é isso? Ó? Retângulo aqui na frente. Certo? Então, essas figuras todas são formadas por polígonos. Então, poliedro é simplesmente isso. Uma figura composta por polígonos e a região que esses polígonos limitam. Ou seja, ó, observe o seguinte. Tem aqui ó, esse retângulo está encostado nesse outro aqui. Ó, vários retângulos, em cima um pentágono, embaixo outro pentágono. Mas a região interna aqui ó, desses polígonos também é parte do poliedro. Então, o poliedro é todos esses polígonos e a região interna que compõe ele. E esse terceiro poliedro aqui, ó, figuras formam eles? Eu tenho aqui, ó, retângulo. E em cima eu tenho o quê, ó? Triângulo. Embaixo, outro triângulo lá embaixo. Aqui do lado, outro retângulo e outro retângulo. Então, aqui, ó, nessa figura aqui, eu tenho 3 retângulos e 2 triângulos. Nessa aqui, nessa segunda figura, eu tenho quantos? Quantos retângulos? Segunda figura aqui, ó. É um poliedro formado por... Quantos retângulos eu tenho aqui, ó? Eu tenho esse da frente, esse da lateral, esse da lateral. Tenho outro aqui atrás, ó. Tenho 5 retângulos e 2 pentágonos. Certo? E aí eu tenho outros exemplos de várias figuras planas, ou de vários poliedros. É composto por diversos tipos de figuras planas. Tudo isso aqui, todas essas figuras são poliedros. Ó. Até porque aqui eu tenho um outro poliedro que é composto por apenas quadriláteros, né? Ó. Retângulos aqui, em cima do quadrado. Pode ser até um retângulo. Pode ser um quadrado, né? Aqui eu tenho outro poliedro, ó. Somente quadriláteros. Aqui eu tenho um poliedro em que embaixo eu tenho quadrilátero, nas laterais eu tenho o quê? Ó? Triângulos. Aqui eu tenho um poliedro formado apenas por triângulos. Ó. Ó, triângulo aqui, aqui. Essa parte do meio não tem figura, né? É só nos lados aqui. Ó. Então aqui eu tenho um poliedro formado apenas por triângulos. Aqui outro poliedro formado apenas por triângulos. Ó. Triângulo aqui. Aqui, ó. Outro formado apenas por triângulos. Aqui eu tenho um poliedro formado já por outros tipos de figuras, né? Como se tivesse cortado, né? Certo? Bom, quais são os elementos de um poliedro? Alguma pergunta até agora, gente? Creio que não. Hoje está todo mundo caladinho. Aqui. Para alguma
coisa aí. Mas tem alguma pergunta até agora? Tá bem? Até agora nós estamos vendo só o que é um poliedro. Alguma dúvida sobre o que é um poliedro? Poliedro é simplesmente uma figura formada por vários polígonos. Várias figuras planas. Se você analisar uma caixa é um poliedro, várias figuras planas. Aí vai. Certo? Bom, quais são os elementos que compõem um poliedro? O poliedro tem esses seguintes elementos. Ó. As faces. Quem são as faces de um poliedro? São polígonos que compõem ele. Olha aqui, ó. Esse poliedro aqui. Quais são as faces dele? Ó? Esse polígono aqui, ó, é uma face. Aqui é outra face, ó, esse quadrado. Aqui outra, aqui outra. Então, todos os polígonos que formam poliedro são chamados de faces de poliedro. Né? Como nesse caso aqui, ó, nesse aqui, verdinho aqui. Vou pegar até uma. É o verde. Quais são as faces que ele tem? Ele tem, ó, 4 faces triangulares. Certo? Que são esses 4 triângulos. E uma face. Eu não sei se é um quadrado ou se é um quadrilátero. Vamos considerar que é um quadrado, porque está aparecendo, né? Então, uma face quadrada. Então, esse poliedro aqui ele tem quantas faces? 5 faces ao todo. Ó. Quais são elas? Embaixo aqui eu tenho o quadrado. Na lateral eu tenho os triângulos. Ok? Então, as faces de um poliedro são simplesmente aqueles polígonos que compõem ele. As arestas do poliedro. O que são as arestas? As arestas são simplesmente os lados dos polígonos. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um poliedro, aqui na direita aqui, ó. Eu tenho um poliedro. Cada triângulo desse aqui que forma ele é chamado de face. Cada segmento de reta, até de verdinho aqui. Cada segmento de reta aqui, ó, que limita o poliedro, ou seja, que compõe as faces, é chamado de aresta do poliedro. Como se fosse o lado das figuras planas, né? Ó. O lado das figuras planas. Isso são as arestas do poliedro. Ó. Tem essa aresta aqui, ó. Aqui eu tenho outra aresta. Ó. Aqui eu tenho uma aresta também, ó. Outra aresta aqui. Então, isso são arestas. Todos esses segmentos de reta que compõem as faces dos poliedros. Certo? Um detalhe interessante aqui. Se você observar, cada lado de um polígono é também lado de outro polígono. Cada aresta do poliedro, ó, aqui, cada aresta do poliedro é comum a exatamente 2 faces. Olha, observa aqui, ó. Essa aresta aqui que eu marquei, eu vou marcar aqui uma de verde aqui, ó. Essa aresta bem aqui, ó. Vou até apagar a outra. Essa aresta aí marcada de verde. Observa que ela é o lado desse polígono aqui, ó, desse triângulo aqui da frente, mas ela é lado desse outro triângulo aqui também, ó. Observaram, ó? Ela é lado desse primeiro triângulo aqui e ela é lado desse segundo triângulo aqui. E se você observar toda a aresta do poliedro, ela é comum a 2 faces, 2 triângulos. Ó, essa aresta aqui de baixo, ó, essa aqui, eu vou até apagar as outras. Essa aqui, ó. Ela é aresta, ela é um lado desse triângulo de cima e é lado desse triângulo de baixo. Então, toda aresta ela é comum a 2 faces do polígono. Ok? E por último, os vértices. Quem são os vértices do poliedro? Cada vértice de uma face é vértice do poliedro. O que é um vértice, galera? Vértice é um ponto comum a 3 ou mais arestas, né? O ponto de encontro dos segmentos que limitam o poliedro. Numa figura plana,
Tem aqui uma figura plana. Uma figura qualquer. Eu coloquei aqui uma figura qualquer plana. O que são os vértices da figura plana? Os vértices são esses pontos de encontro dos lados da figura, né? Ó, ponto de encontro dos lados. São os vértices. A mesma coisa para um poliedro. Os vértices do poliedro são os pontos de encontro das arestas. Certo? O local que as arestas se encontram. Ó, aqui eu tenho um vértice, ó. Que essa aresta aqui e essa aresta aqui se encontram aqui. Aqui eu tenho outro vértice. Aqui eu tenho mais um vértice. Aqui eu tenho mais um. Lá atrás, ó, eu tenho um, ó, do lado de lá, da figura. E aqui no topo eu tenho outro vértice, ó. Ponto de encontro das arestas são os vértices. Dentro do poliedro, o vértice ele é sempre um ponto comum a 3 ou mais arestas. Né? Porque como se trata de uma figura espacial, eu não vou ter apenas 2 segmentos de reta chegando num vértice, né? Ou saindo. Sempre vão ser 3 ou mais segmentos de reta, que são as arestas. Sempre vou ter 3 ou mais arestas saindo de um vértice, porque ele é uma figura espacial. Agora, quando é uma figura plana, o vértice é o quê? Quando o ponto de encontro de 2 ou mais segmentos de reta. E aí, galera? Alguma pergunta? Passar para frente, então. Bom, um poliedro convexo e não convexo. São poliedros convexos. Lá no nosso ensino fundamental, a gente aprendeu o que é uma figura plana convexa. A mesma coisa serve para os poliedros convexos. Ó. Lá na geometria plana é o seguinte, um polígono, que é uma figura plana, né? Uma figura plana composta por lados, é convexo quando o segmento de reta que liga 2 de seus pontos está sempre contido nele. Então, assim, ó, se eu tiver, por exemplo, um triângulo. Se eu pegar 2 pontos que estejam dentro desse triângulo, o segmento de reta que liga esses 2 pontos sempre vai estar inteiramente contido nesse triângulo. Então eu digo que ele é uma figura convexa. Agora, se eu pego uma figura plana dessa forma, ó, uma figura plana assim, ó. Pintar aqui para indicar que isso é parte da figura. Como se eu tivesse um triângulo com um furo no meio, né? Ou um retângulo com um furo no meio. Esse polígono aqui, ele é um polígono não convexo. Por que ele é não convexo? Porque se eu pegar 2 pontos aqui que estão dentro desse polígono, ó, esse ponto aqui ele faz parte do polígono. Esse ponto aqui também faz parte do polígono. Porém, se eu traçar um segmento de reta ligando esses 2 pontos, ó, eu vou ter que uma parte do segmento não está dentro do polígono, que não está contido inteiramente no polígono. Então, esse polígono ele é dito não convexo. A mesma coisa serve para os poliedros. Olha só. De modo equivalente, podemos dizer que um poliedro é convexo se qualquer reta não paralela a nenhuma das faces intersecta suas faces em, no máximo, 2 pontos. Então, se eu pego uma reta aqui, ó, que não seja paralela a nenhuma das faces do poliedro, e traçar cortando o poliedro, essa reta ela tem que interceptar o poliedro em exatamente 2 pontos para que ele seja convexo. Como assim? Bom, basta a gente pensar da mesma forma. Se eu traçar um segmento de reta dentro do poliedro, esse segmento ele tem que estar inteiramente contido no poliedro. Eu pego 2 pontos que fazem parte do poliedro e ligo eles. Se estiver inteiramente contido, é convexo, senão não é convexo. Observem aqui, ó, nesse primeiro poliedro aqui, desse lado aqui, lado esquerdo nosso, de vocês.
para que esteja espelhado. Aqui, ó. Essa reta R, ela corta o poliedro em exatamente 2 pontos. Então, eu digo que esse poliedro é convexo. Se você traçar qualquer reta aqui, vai dar a mesma coisa. Já nesse lado direito aqui, ó, observe que tem uma reta passando pelo poliedro e ela intersecta esse poliedro em exatamente 4 pontos. Ó. Ela passa aqui por esse ponto R, S, U, T e U. Ela não, de uma outra forma, ela não está inteiramente contida no poliedro. Ó. Observe que tem essa parte aqui, ó, que está de fora. Se eu considerar o segmento aqui dentro do poliedro, ó, uma parte que fica fora do poliedro. Então, é não convexo. Em geral, galera, é só a gente pensar o seguinte. Geralmente o poliedro ele é não convexo quando ele possui algum corte, deixa ele meio vazado. Vazado, ó, como se estivesse faltando uma parte. Não exatamente, porque aqui, ó, observe que esse aqui ele tem como se fosse um corte aqui, né, ó. Mas ele não fica vazado. Observe que essa aqui é a superfície externa. Já nesse segundo aqui, ó, ele fica meio que vazado, ó. É como se eu tivesse tirado uma parte da superfície interna dele, ó. Mesma coisa com esse, ó. Então, geralmente a gente pode pensar dessa forma. O não convexo é aquele que tem um corte assim da superfície interna. O convexo é o que é inteirinho, ou no máximo um corte da superfície externa, superficial. Ok? Alguma dúvida até agora? Todas? Lá então. Ó, por isso que eu gosto que você liga o microfone, porque fica ruim para eu ficar vendo o chat aqui. A apresentação de slide está em tela cheia. Melhor quando você liga o microfone. Vamos lá. Nomenclatura dos poliedros de acordo com o número de faces. Os poliedros eles podem ser nomeados de acordo com a quantidade de faces que eles possuem. Né? Essa é uma nomenclatura, digamos que geral, dos poliedros. Tem algumas nomenclaturas específicas para alguns tipos de poliedro, né? Mas a geral é de acordo com a quantidade de faces. É semelhante ao que a gente acabou de falar das figuras planas. Né? Eu tenho ali figuras planas de 4 lados. São o quê? Quadriláteros. Porém, dentro dos quadriláteros, eu ainda tenho o quê? Retângulos, quadrados e losangos, que são nomenclaturas específicas. É mais ou menos isso. Então, aqui, eu tenho a nomenclatura geral dos poliedros. Mas aí, alguns têm um nome específico que a gente vai já ver. Qual é a nomenclatura geral? Bom, poliedros são nomeados de acordo com a quantidade de faces, dessa forma aqui, ó, com o prefixo que indica a quantidade de faces, mais o sufixo edro. Certo? Então, se um poliedro tem 4 faces, seu nome é tetraedro. Ó, prefixo tetra mais edro. Tetraedro ou tetraedro. As pessoas falam tetraedro. Edro, certo? Um poliedro com 5 faces é nomeado como pentaedro. 6 faces, hexaedro ou hexaedro. 7 faces, heptaedro. 8 faces, octaedro. 9 faces, eneaedro. 10 faces, decaedro. 11 faces, undecaedro. 12 faces, dodecaedro. 13 faces, 13 faces, fases não. 13 faces, tridecaedro. 20 fases, 20 faces. De fase está complicado, hein, para falar aqui. Acho. Viciado em jogo, será? 20 faces é icosaedro, certo? Você dê esse nome, ó, icosaedro, ele é mais comum que esses outros aqui, ó. Os mais comuns são esses, ó. Icosaedro, às vezes um dodecaedro também, um octaedro para baixo. Mais comuns que a gente pode topar por aí, certo? Esses aqui, ó. Icosaedro, poliedro de 20 faces. Dodecaedro, um poliedro de 12 faces. Octaedro para baixo a gente já consegue lembrar mais fácil, né? Octaedro vai ser que é 8 faces. Heptaedro, 7 faces. Hexaedro, 6 faces. Heptaedro, 5 faces. E 4 faces tetraedro. Beleza?
Olha só. Considerando esse poliedro ao lado aí, vamos responder isso aqui, ó. Qual o número de faces, arestas e vértices desse poliedro? Vamos lá, vamos responder isso aí. Quem me diz primeiro qual o número de faces desse poliedro? Número de faces. Cinco faces, olha só. Eu tenho essa face aqui da frente, né? Essa de cima, essa de baixo, uma aqui no fundo e outra aqui, ó. Eu tenho 5 faces. Exatamente. Qual o número de arestas? Quantas arestas tem o poliedro? Quantas? 8? Vamos ver. Ó, eu tenho aqui essa aresta. Vou contar, né? Essa. Essa aqui, 2. Essa aqui, 3. Essa aqui, 4. Essa aqui, 5. Essa aqui, 6. Essa aqui, ó, 7. E 8. E aqui eu tenho 9 arestas. E quantos vértices? Vértices eu acho que é mais fácil, né? Quantos vértices nós temos? Vixe, gente, o vértice está mais fácil. Os pontos de encontro das arestas, ó. Onde as arestas se encontram. São quantos? Imagina assim, é a quina do poliedro. É a quina do poliedro. Ó, um aqui, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aí 6. Esse é um poliedro formado por 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. Hã? Galera, então, qual o nome desse poliedro de acordo com a quantidade de faces? Ele recebe o nome de quê? De... Qual é o nome dele? Exatamente. Se ele tem 5 faces, então o seu nome é pentaedro. Então, isso aí é um pentaedro. Aí, qual a forma de cada face? Está perguntando agora qual a forma de cada face. Ou seja, qual é a figura plana, o polígono que forma cada face, galera? Quais são os polígonos que nós temos aí formando as faces? Exatamente. Ó. Observe que aqui em cima eu tenho um triângulo, lá embaixo outro triângulo, e dos lados eu tenho retângulos. Então eu tenho 2 triângulos. E 3. Isso está balançando. 3 retângulos. Ok, galera? Até agora tudo bem? Bom, e se eu tiver essa pergunta aqui, ó. Qual a posição relativa das retas definidas pelas arestas em destaque vermelho? Procurar essas retas de destaque vermelho lá na figura. Já destaquei lá, ó. Essa aqui e essa aqui, ó. Qual é a posição relativa dessas duas retas, galera? Quem lembra?
Duas retas podem ser o quê? Ou concorrentes. Essas duas aí em vermelho, elas são o quê? Paralelas. Lembrando que, em relação a elas, se elas estiverem no mesmo plano, elas podem ser paralelas ou concorrentes. Certo? Mas se elas forem coplanares, ou seja, estiverem no mesmo plano. Agora, se elas forem de planos, se elas não forem de um mesmo plano, elas são chamadas o quê? Reversas. Ok? Então, as retas em vermelho são paralelas. Como que eu sei que essas retas são paralelas, galera? Porque elas fazem parte de uma mesma face do polígono, do poliedro. Ó, elas estão nessa mesma face aqui, ó, aquela lá da lateral, ó, esse retângulo da lateral. Se eu pegar o retângulo e escrever aqui, ó, só o retângulo que eles fazem, porque elas fazem parte, ó. É isso, elas fazem parte desse mesmo retângulo. Retângulo é uma face que eu posso considerar um plano, não é isso? Então, elas são paralelas nesse retângulo, elas são paralelas, são coplanares e paralelas. Agora, na letra D, qual é a posição das retas definidas pelas arestas em destaque verde? Conseguindo ver aí o verde? Aqui, esse aqui, ó. Qual é a posição das retas definidas em destaque verde? Ó? Essa aqui e essa aqui de cima. E aí, qual é a posição relativa dessas duas retas? Colocando em prática o que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Nesse caso, não. Observe que essas retas elas não fazem parte de um mesmo plano. Ó, não tenho como traçar um plano que passa pelas duas ao mesmo tempo. Essas retas elas são reversas. Certo? Elas são reversas. E além de reversas, observe que na verdade elas são ortogonais. Não sei se vocês lembram da definição de ortogonais. Elas são ortogonais. Por quê? Porque observe assim, ó. Essa reta de cima aqui, ó, em destaque verde, ela é perpendicular com essa aqui, ó. Vocês concordam comigo? Aqui, ó, elas fazem de um parte de um retângulo que elas têm um ângulo de 90 graus entre si. Elas são perpendiculares. E essa reta aqui é paralela a essa, ó. Ou seja, ó, se essas duas retas aqui são reversas e uma é perpendicular e a outra paralela a uma terceira reta, então elas são ortogonais. Essas duas retas são ortogonais. Certo?